Boa tarde a todos. Meu nome é Eric Carvalho da Silveira, sou aluno da UDESC e, junto com o aluno José Eduardo Brandão e nossa orientadora Carla de Jacuí Medeiros Bertenbrot, foi desenvolvido o Dicionário de Libras, um artefato colaborativo para apoiar a comunicação entre surdos e ouvintes. E qual é o contexto do nosso trabalho? Bom, o Brasil, além da língua portuguesa, possui como língua oficial a língua brasileira de sinais, a famosa Libras, sendo essa adotada como primeira língua por grande parte dos surdos e deficientes auditivos do país. É importante ressaltar que a comunidade surda ela não é composta apenas por sujeitos surdos, mas também pelos ouvintes, sendo eles membros da família, intérpretes, professores e amigos, ou seja, todas as pessoas que interagem com os surdos no dia a dia fazem parte da comunidade surda também. E nisso, juntando com nossa área, que é a computação, surgem tecnologias específicas para solucionar conflitos de comunicação, que podem contribuir no dia a dia dos surdos, ou seja, ferramentas como o iLibras, Dicionário da Língua Brasileira de Sinais, e o Senai Libras, que eu irei me aprofundar um pouquinho mais na frente. Mas voltando agora para Libras, o que muita gente não sabe é que a língua brasileira de sinais possui sim uma gramática, e ela costuma ser dividida em três grupos, que são eles: parâmetros primários, parâmetros secundários e componentes não manuais. Os parâmetros primários eles representam a configuração de mãos, que define a forma que a mão assume durante a realização do sinal, o ponto de articulação, que indica o lugar onde é realizado o sinal, e o movimento dos gestos, que indica a deslocação na mão ao fazer o sinal. Já os parâmetros secundários, eles são formados pela disposição de mãos, que determina que os sinais de Libras podem ser feitos com a mão dominante ou ambas as mãos. O que seria a mão dominante? Bom, como na escrita a gente tem uma mão dominante, seja ela a esquerda ou a direita, para escrever, em Libras a gente também tem uma mão dominante para fazer o sinal. Então tem sinais que fazem com a mão dominante ou ambas as mãos. Seguindo, temos a orientação das mãos, que indica a direção da palma durante a execução do sinal. E por último, a região de contato, que estabelece o local do corpo que deve ser feito o sinal. Essa imagem do lado ela é bem legal para a gente perceber essa gramática. Então, todas elas têm a mesma configuração de mão, como podem perceber, que é esse punho fechado, mas elas são feitas em regiões de contato diferentes. Então, isso configura um sinal diferente. Então, por exemplo, a palavra amar ela é feita na altura do peito, já laranja é na altura da boca, e já aprender é na altura da testa, mesmo eles tendo o mesmo aspecto gramatical, no caso, a configuração de mão igual, são palavras diferentes. Por último, mas não menos importante, tem os componentes não manuais, que são eles a expressão facial ou o movimento do corpo, que muitas vezes eles são para especificar sentimentos. Por exemplo, raiva, alegria, amor, tristeza. Então, quando tu vai fazer um sinal de raiva, você não pode ter uma expressão facial de felicidade, um sorriso no rosto. Não vai fazer sentido. Passando para o nosso objetivo, esse estudo ele tem como objetivo desenvolver um dicionário colaborativo para que usuários falantes e aprendizes de Libras consigam colaborar na alimentação dos sinais. O dicionário visa contemplar o regionalismo e a gramática de Libras, visto que ainda existe uma lacuna na exploração desses conceitos nas ferramentas atuais desenvolvidas para a comunidade surda. Já chego lá. Então, na prática, o dicionário serviria, por exemplo, para alunos de Libras ou pessoas interessadas em como falar tal palavra, desculpa, falar não, como fazer o sinal de tal palavra em Libras. Então, elas buscariam, por exemplo, chocolate e iam ver como é o sinal de chocolate. Passando agora sim para os trabalhos relacionados, como citado antes, foram explorados três trabalhos: o iLibras, o Dicionário da Língua Brasileira de Sinais e o Senai Libras. Então, depois de uma análise profunda dessas ferramentas, foi feita essa tabela de comparação para ver o que cada software tinha e não tinha. E o resultado foi um pouco chocante, porque ele mostrou que nenhum dos trabalhos relacionados continha todas as informações que a gente considerava importante, diferente do nosso dicionário proposto, que procuramos entender todos os resultados considerados necessários, que são eles: o regionalismo, a colaboração, a gramática de Libras e a avaliação do sinal. Passando para a metodologia, esse trabalho ele apresenta a evolução do desenvolvimento com base na metodologia ágil Scrum, que se destaca na construção de projetos complexos. Então foi criado um quadro de tarefas para a representação das histórias dos usuários, como por exemplo, o item 2 dessa tabela, o sistema deve permitir que o usuário colaborador possa avaliar a qualidade do sinal. As reuniões elas foram feitas de forma semanal, onde foram criadas histórias contemplando as diferentes características que o sistema deveria ter. Assim sendo, foi criado o nosso Product Backlog do desenvolvimento do dicionário, que ele pode ser observado aqui do lado. Ele tem informações do tipo item, a descrição de cada história, o esforço, ou seja, quanto tempo vai demorar para ser feito, a equipe, o momento e o status. Agora, falando um pouco mais sobre a parte de colaboração,
Antes de falar sobre o modelo 3C, eu vou explicar quais são os três tipos de usuário que a gente vai ter no nosso sistema, que são os administradores, os colaboradores e os não registrados. Os usuários do tipo administrador são da maior hierarquia. Eles são responsáveis por coordenar novas entradas tanto de dados quanto de usuários. Já o usuário colaborador é ele que torna a nossa ferramenta rica e colaborativa, porque são esses usuários que geralmente vão ser intérpretes ou professores de Libras que vão adicionar novos sinais na plataforma. Já os usuários não registrados geralmente vão ser os que querem aprender, os alunos, que eles só vão pesquisar os sinais e vão ter a capacidade de avaliá-los. Ou seja, se eu achei um sinal meio ruim, eu vou dar uma estrelinha para ele, mas se eu achei um sinal muito bom, eu vou dar 5. Então agora, chegando na parte colaborativa, vou explicar um pouco sobre o modelo 3C. A colaboração ela é dividida em três dimensões, que são elas a comunicação, a coordenação e a cooperação. Então, a coordenação ela é realizada pelos usuários e administradores, como expliquei antes. A comunicação ela é realizada de forma assíncrona, por meio do feedback das ações do usuário colaborador, através da avaliação dos sinais que é feita pelos usuários não registrados. Já a cooperação ela é o registro de todas as formas de comunicação coordenadas pelos usuários e administradores em um espaço compartilhado, possibilitando que todos os usuários consigam obter essas informações para que seja feito o aprendizado em Libras. Na imagem aqui do lado, a gente pode observar o painel do administrador, que só os administradores têm acesso, é claro, onde eles podem, por exemplo, aceitar ou recusar um novo sinal que é cadastrado. Então, ali nesse quadrado verde a gente pode observar isso bem claro. Passando agora para a inclusão de uma nova palavra, para essa inclusão seja feita, o usuário colaborador deve preencher todos os campos e validá-los a fim de que o usuário administrador possa deferi-los depois. Então, dentro dessa seção B, são todos os dados que eles devem ser preenchidos. A palavra, a região de uso, que tem a ver com regionalismo, o ponto de articulação e a configuração de mão, que tem a ver, é claro, com a gramática de Libras, e por fim, uma imagem ou vídeo do sinal, que eles mesmos podem incluir. Aqui seria um exemplo de tela do menu principal, onde pode ser feita a busca por palavra, por ordem alfabética ou por configuração de mão. Cada sinal vai ter sua palavra, ponto de articulação, configuração de mão, região e o sinal com um vídeo ou foto do próprio sinal. Para trabalhos futuros, a gente espera que sejam feitos testes com falantes de Libras, especialistas e surdos, que sejam feitos estudos com especialistas para adicionar novas funcionalidades, como ali na imagem, o signwriting, que é uma nova técnica para se escrever Libras, ampliar a base de dados a partir dos usuários colaboradores e melhorar a usabilidade da ferramenta. Chegou o fim da apresentação. Muito obrigado.